E aí, meus amigos, como é que estamos? É um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez. A gente tá 3 semanas sem episódio novo, 3 semanas sem gravar, 3 semanas sem conseguir alguém pra poder vir aqui. Esse negócio de podcast é difícil, gente, porque o convidado ele tem que estar disponível e quando ele tá disponível ele tem que lembrar de vir, porque às vezes a pessoa tá disponível e ela esquece de vir, isso acontece, entendeu? Mas graças a Deus a gente tá aqui. Hoje estamos aqui com o Pastor Floriano. Pastor Floriano, meu amigo. Estamos aí. Tamo juntão, vamos né, lá, pastor? Vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. Pastor Floriano. Eu queria falar pra você aqui diante das câmeras, a mesma coisa que eu te falei no privado lá no WhatsApp, mas Fala. eu não posso. Fala, Não, rapaz. não vou falar. Eu não vou falar. Gente Mas vamos do lá, céu, olha. né? Vamos Não, lá. é porque, vai ser bem, é porque assim, ó, aqui, ó, a gente já recebeu psicólogo, a gente já recebeu coach, já recebeu Só pastor, fera. recebemos cantor, recebemos uma turma legal aqui. Eu vi lá. Recebemos uma turma bacana aqui. O microfone dele tá legal, produção? Como é? Aí, chegar um pouquinho mais perto. Ah, tá. É porque eu não isso. tenho familiaridade com essas coisas, entendeu? Então, eu tô aprendendo, tem que aprender Mas é desse negócio, jeito né? mesmo, mas é desse jeito Eu mesmo. sou lá do tempo antigo. É né? assim mesmo, já aos pouquinhos a gente Deus vai tá vendo. habituando. Entendeu? Antes da gente começar o nosso papo, gente, eu preciso dar aqueles recadinhos básicos pra vocês. O primeiro recadinho que eu quero dar pra você é o seguinte: você precisa saber que internet não é só pra você fazer isso daqui, tá? Assistir o nosso podcast é pra fazer isso também. Assista, porque aqui você vai ser abençoado. E da mesma forma que você vai ser abençoado espiritualmente aqui conversando com a gente, eu quero que você seja abençoado financeiramente também. Tem um curso, um treinamento, na verdade, que você pode fazer e você começa a ganhar dinheiro usando a internet. Exatamente. A crise tá aí, pastor, a crise tá aí, a pandemia mandou um monte de gente embora, tem um monte de gente que não está trabalhando, carteira assinada, mas tá aí, tem internet, tem um 4G e você pode fazer dinheiro com o seu 4G através desse treinamento que tá aqui no rodapé, aqui, ó, aqui embaixo, que é o tratamento Jacinto Money. Exatamente. Sinta aí, meu querido. Receba essa bênção aí. E é real, não é golpe, gente, pelo amor de Deus. Eu estou desempregado, eu fiz esse treinamento aí e já está dando resultado. Quer saber como? Link que está aqui na descrição, você não pode perder. Gente, ganhar dinheiro é uma coisa que todo mundo gosta. Não tem quando você mete a mão no bolso aí da sua calça, você acha R$2. Fica feliz da vida. Gente, ganhar dinheiro é muito bom. Ganhar dinheiro sem sair de casa, usando só o seu 4G, é assim, algo... Ah, Gabriel tá me inventando coisa. Não tô, gente. É real. Vocês estão ouvindo de uma pessoa que está vivendo isso, certo? Então, aqui no link na descrição você pode adquirir esse treinamento. Tá num valor promocional, viu? Caiu R$400. Olha só. Então, aproveita. Valor promocional para você que está assistindo aqui o Teotalk Podcast. E você que é pregador, diácono, líder de ministério, você às vezes, o pastor te escala lá para você pregar e tal, mas você fica receoso, não sabe montar um sermão de qualidade, prega 10 minutos e já acabou. Vamos parar com isso, acabou. Curso de homilética para pregadores leigos também, tá o link aqui na descrição, para você fazer sermões que vão cativar os seus ouvintes, para você saber fazer direitinho o seu sermão ali, como você usar palavras-chave, escolher o texto certo, entender a interpretação vinda de Deus. Gente, é válido. Dá uma olhadinha nesse curso aí, que é tudo de bom. E não menos importante, o Teotalk não tem nenhum envolvimento financeiro com instituição nenhuma, o que é uma pena, podia ter. Então, se você quer nos abençoar, apoia.se/Teotalk está aqui embaixo. Ou se você não quer assumir esse compromisso de estar todo mês com a gente, tem a chave do Pix aí, quiser abençoar a gente, sinta-se à vontade, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Chega de jabá, vamos papear, não é não, pastor? Vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho. Vamos papear. A primeira coisa que assim, que eu quero que você fale, porque eu sei já. Mas eu quero que você fale pra quem tá nos assistindo, pra quem tá nos ouvindo. Quem que é o pastor Floriano? Pô, pastor Floriano... Bênção demais, meu Deus do céu. O maior pecador de todos, né? Não, brincadeiras à parte, assim. Eu sou uma pessoa comum, como qualquer outro. Hoje eu estou pastor, né?
estou à frente da primeira igreja batista no Lagomar. Hoje, amanhã eu já não sei, né? Hoje eles ainda estão me querendo lá, né? Amanhã eu já não sei mais como é que vai ser esse negócio, né? Porque o mistério é forte, né? Acontece desse jeito mesmo. O mistério é forte. Mas, enfim, eu estou pastor lá no Lagomar e esse mês, curiosamente, eu completo 6 anos de ministério. Ah, já? 6 anos, cara. O tempo passa rápido. Fui ordenado em 2015, né? Meu concílio foi no dia 21 e a ordenação no dia 25 de abril, né? De 2015. De 2015. Agora, 21 faz aí 6 anos, né? De ordenação de ministério. E hoje eu tô lá, né? Dando uma contribuiçãozinha também no nosso seminário e tal. E também tem dado um apoio na Ordem dos Pastores, né? Neste momento, eu sou o atual presidente da Ordem dos Pastores da Subseção Serra-Mar, né? Que é a nossa região aqui. Sim. O mandato vai até setembro. Setembro, graças a Deus, a gente entrega, né, pro próximo aí. Passa o bastão. Vida que segue. Gostou? Basicamente é isso. Mas você gostou dessa experiência de estar à frente da Ordem? Cara, foi uma experiência, assim... Está sendo, na verdade, né? Porque eu ainda estou nela. Marcante, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Porque tudo lá é muito intenso. Tudo é potencializado, sabe? Então, você tem que pensar muito nas suas atitudes, naquilo que você fala, naquilo que você faz, né? Você tem sempre que trabalhar com muito amor, né? Com os pastores, né? Com o desejo no coração de servir realmente, porque, ao contrário do que muita gente pensa e do que é colocado aí fora, né? Dentro desse mundo gospel, vamos dizer assim, né? Aqui a gente vai abrindo outros temas. O legal é isso, né? Porque se não tem tema, a gente vai abrindo, a gente pode falar de tudo, né? Exatamente. Deixa, é o que eu falo pra todo mundo que vem aqui. Deixa arder, irmão. Vai falando. Mas vamos lá. A ideia é essa. Vamos lá. A produção tá ali do lado dele. Tá. Não sei nem o que ela quis dizer, mas... Pastor Floriano veio acompanhado da digníssima dele, né, Jaqueline? A pastora Jaqueline. Não, é porque eu tô suando, cara, aqui, ó, de nervoso. Eu tô rindo, gente, mas é de nervoso, tá? Então eu tô suando aqui. Cadê? Liga ali pra ele ali, ó. Bota ali o mistério ali pra ele ali, ó. Na tomadinha ali, ó. Não, vamos lá. Vamos lá, agora vamos voltar aqui ao cerne, né? Porque, assim, o mundo gospel, de uma maneira em geral, ele suscitou muitas pessoas, muitas coisas, né, de uma maneira em geral. E suscitou líderes maravilhosos. Mas, ao mesmo tempo, suscitou também muitos aproveitadores da fé. Tem até um livrinho que diz Evangélicos em Crise, né, do Paulo Romero, se não me falha a memória, o escritor. E ele fala exatamente dessas questões aí, desses aproveitadores da fé. E aí, basicamente, as pessoas são pegas em três pontos, né? Ganância, dinheiro, né? Poder, que é todo mundo quer ter poder nas mãos, aquela coisa toda e tal, né? E acaba sendo pego também numa outra questão que, enfim, fugiu a memória agora. Mas vamos focar nesses dois aqui. Sim. Ganância e poder, né? E aí, quando você se vê com o poder nas mãos, aspas, nesse poder, muita gente usa isso para se sobrepor sobre as outras pessoas. Só que Jesus ensinou exatamente o contrário para a gente, né? E eu tenho dito isso lá na igreja, compartilho com a minha liderança e tal, com as pessoas, o seguinte, porque esse é um entendimento meu. Que Deus nos dá poder não para a gente se sobrepujar sobre os outros, mas para a gente servir melhor. Então, quanto mais poder você tem, mais responsabilidade de servir vem junto, né? Vem junto no pacote, né? Já diria lá o grande filósofo, Tio Ben, do Homem-Aranha, né? Do filme do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Grande filósofo. Assim. Exatamente. Filosofia pura. Incrível filósofo. Então, assim, quando eu assumi a Ordem dos Pastores, foi exatamente com essa intenção, de servir. E é o que eu tenho feito todo dia.
servir. E aí entrou essa pandemia, né, desde o ano passado, aquela loucura toda. Eu entrei cheio de sonhos, cheio de planos, né? Conversei muito com seu pai, com várias outras pessoas, pastores mais velhos. Eu fui em cada pastor mais velho, né, da nossa cidade, tomando bênção, né? Tomando bênção, pedindo conselho e tal. Me ajuda, pastor. E exatamente nesse sentido, o que você tem de orientação para mim? O que você me indica, tal? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer, né? Porque você aprende os dois. Claro, né? claro. E aí, assim, o tempo foi passando e aí logo veio a pandemia e todo esse planejamento foi engavetado, exatamente. E aí não teve mais roteiro, né? Acabou o roteiro, acabou o script todinho. Agora é tudo no improviso, da agora para frente, né? A gente não planeja mais nada. Exatamente. Porque não é que não planeja mais nada, né? Aspas, não planeja. Você até faz alguns planejamentos, na verdade não é nem planejamento, é projeção. Você projeta algumas coisas. Mas você não sabe se vai conseguir ou não por conta da pandemia. Você tenta adaptar o seu planejamento àquela realidade, sabendo que muito provavelmente você não vai conseguir realizá-lo. Porque dentro esse cenário da pandemia que a gente está vivendo, eu tenho assim visto que a gente tenta, né? A gente constrói, a gente vê que o negócio parece que está numa crescente, na hora que o negócio, né? Aí vem um decreto ou vem explode alguma coisa na mídia e não sei o quê. Então a gente tenta adaptar essa realidade, a gente tenta adaptar os projetos à realidade que a gente está vivendo numa tentativa de fazer aquilo dar certo com a grande possibilidade de não acontecer, né? Exatamente. E assim, e aí, por um lado, bate aquela pontinha de frustração às vezes, né? Poxa, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, pô, me preparei para fazer isso ou aquilo, e a coisa não aconteceu daquela forma. Só que ao mesmo tempo que você, em dados momentos, pode se sentir um pouco frustrado, você escuta uma palavra de alguém, de um pastor amigo, vivendo privado, ou liga, troca uma ideia, bate um papo, pede uma orientação e tal. E aí fala assim, pastor, obrigado, cara, se não fosse o senhor aqui, aí eu falo, para com esse negócio de senhor, esquece isso, é você mesmo, tal. Né? Pô, se não fosse você aqui com a gente agora, pô, estaria sendo muito mais difícil e tal. Rapaz, não fala, senão você está botando uma responsabilidade nos meus ombros, você não faz ideia, né? Mas enfim, foi está sendo, né, uma experiência bacana, porque eu tenho aprendido muito com os mais velhos, né? Porque eu pergunto para eles, né? Eu perturbo eles mesmo lá pelo WhatsApp e tal. O pessoal da nossa liderança na convenção, da sessão, no caso, da Fluminense, sim, lá, rapaz, já veio floreando de novo. Eu mesmo, me fala isso, né? Eu prefiro perguntar antes do que fazer besteira, né? Isso é muito bom, cara. Tal. E tem sido bom, aprendi muito, né? Estou aprendendo ainda, porque ainda não terminou, né? Tu falava com a minha professora de pedagogia cristã, né? Ela, a Rosângela Baeta, bênção. Falei com ela, assim, na verdade, a gente estuda para aprender que a gente nunca vai conseguir alcançar a plenitude do conhecimento. A vida é um eterno aprendizado, né? Exatamente. A gente tem que, sim. Eu acho que aí está o grande X da questão. Em você se colocar na posição de aprendiz sempre. Você está sempre aprendendo. Você aprende com a criança, você aprende com o adulto, com o idoso, você aprende com o mediano, você aprende com todo mundo, né? Com situações, né? Às vezes você faz algumas coisas, você fala, depois passa, caramba, fiz dessa forma, mas se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo, eu não faria mais desse jeito. Faria, né? Diferente. Eu faria diferente agora, tal. E aí que vem o legal, porque aí você pode trocar essa figurinha com outras pessoas que vêm atrás de você. Essa é a beleza do aprendizado, para, né? não cair no mesmo erro ali. Exatamente. Você está aprendendo, você aprende com os seus erros, aprende com os erros dos outros, né? E vai aprendendo. Agora, existem pessoas que, assim, elas não querem aprender com os erros dos outros, né? Nem com os dela, nem com os outros. E isso você, mais do que ninguém, você sabe que eu tô falando de uma pessoa que viveu isso, né? Eu aprendi, eu fui forçado a errar para aprender. Fui errando, fui tomar... Gente, eu lembro. Você que tá assistindo, você não sabe dessa história, mas eu vou te contar que eu cheguei aqui em Macaé no auge dos meus 17 anos de idade. Eita, glória.
né? E fomos ali para a Igreja Batista da Fronteira. Eu com um moleque celerepe pimpão, né? Cheio dos hormônios à flor da pele, lutando contra Deus e o mundo. Meio que literalmente. E aí... pessoal... Rapaz, eu era insuportável. O pessoal falava mal de mim. Hoje eu entendo por quê. Eu olho, eu faço uma retrospectiva e falo assim, gente... Não falava mal. Eu era assim, muito insuportável. Não, porque crente não fala mal de ninguém. Não, fala não. Crente faz comentário, Isso. é diferente, né? Então, algumas pessoas comentavam, é diferente, entendeu? Não é falava mal, assim, pô, o que os outros vão pensar da gente, né? Falando assim, pô, os crentes falam mal dos outros. Não, porque crente não é fofoqueiro, não fala mal. Não, o crente faz uns comentários, assim, Não, mas aí, mas isso, gente, isso não é ruim. Isso não é ruim. Porque no meio no meio de vários comentários, né, ruins sobre a minha vida, existiram algumas pessoas que preferiram não comentar, mas preferiram falar comigo. E você foi uma dessas pessoas. Eu nunca vou me esquecer disso. Né? Às vezes ele não vai lembrar, mas sentado lá, nós três, ele, eu e meu pai, que o meu pai era meu pastor, né? Aí sentava assim, pastor, não, por que eu tô conversando aqui? Não é pra queimar o Gabriel, não, é porque eu tô preocupado, ele é um menino bom e tal. Eu falei assim, tá doido pra me lascar, querendo arrancar meu cu com meu pai. Mas isso, cara, isso é bom. Eu tive com o pastor Carlos há algumas semanas. Uma semana antes do meu pai contrair o Covid. Pra quem não sabe, meus pais, né, contraíram o Covid. Com a graça de Deus, nós ficamos imunes para cuidar deles. Né? Deus, ele faz tudo certinho. É verdade. E aí o pastor Carlos, ele esteve aqui. Ele também foi um dos que não comentou, mas que veio e tratou diretamente comigo. E aí nós conversamos. Foi um almoço, veio ele, né, Alceni. Inclusive fica o convite aí, pastor Carlos. Vai ser benção receber ele aqui. E aí conversando e tudo mais, aí ele falou assim, Gabriel, você lembra aquele dia que eu falei? Sim, lembro, pastor, eu lembro, claro que lembro. Ele falou assim, você pode não ver né, em todo o aspecto de tudo que aconteceu, você pode não perceber, mas aquele detalhezinho que a gente tratou fez diferença, e eu tenho visto diferença na sua vida hoje. Eu falei assim, pô, que bom, que surtiu efeito, né? E, cara, eu fiquei muito feliz, assim. E hoje eu sou capaz, assim, de olhar pra trás e falar assim, mano, meu pai do céu, o pessoal era paciente demais. Não, o bom da vida é isso. É lógico que você falar isso para um jovem, né? Porque eu converso muito com os adolescentes lá da igreja, com os jovens, eu troco ideia. Com os meus filhos em casa, eu tenho 2 adolescentes, né? Porque, quer dizer, Matheus não é mais adolescente, Matheus já está com 19, né? Completou 19 anos agora. É um homem já. Já é um homem. O Marcos, que entrou agora na adolescência, está com 13. Então eu converso com eles, eu troco ideia com eles, eu bato papo, falo dos meus erros lá atrás, porque eu errei muito na vida também, Gabriel, entendeu? Tive uma infância muito dura, uma infância muito difícil, trabalhei desde criança, aquela coisa toda. Então, enfim, acabei cometendo muitos erros ao longo da minha vida. Muitos erros. E, basicamente, assim, não tive quem sentasse, de fato, trocasse uma ideia de boa, né? Mostrasse questões... porque meu pai não era crente, né? Na verdade, não é evangélico e tal. Enfim, minha mãe muito católica e tal. A gente conversava sobre tudo, mas, ao mesmo tempo, não tinha uma questão bíblica ali. Tinha conceitos sociais. Sim. Gerais. Que muitos deles, lógico, intrinsecamente acabam tendo uma base bíblica. Então, assim, quando eu troco ideia com eles, na maioria das vezes, foi de erros que eu cometi. Né? E, às vezes, quando eu olhava para você, eu me via. Entendi. Eu me via. Então, quando, às vezes, eu tentava te dar alguns toques, porque eu errei nisso lá atrás, entendeu? Não vacilo igual vacilei. Porque, assim, é lógico que os adolescentes vão ver isso depois, vão usar isso contra mim. Normal. Eu não sei nem se eu devia, acho que é melhor a gente mudar de assunto. Não posso falar essas coisas aqui. Você está preocupado.
Porque o que acontece? E eu falo muito lá na igreja assim, quando um adolescente, ou uma criança, ou um jovem comete um erro, é lógico, nós precisamos repreendê-lo para que ele cresça. Uhum. Então você troca uma ideia, você ensina, você mostra o caminho correto, aquela coisa toda e tal. Mas, ao mesmo tempo, dentro de você precisa ter muita misericórdia e entender. Porque, na nossa vez, a gente errou muito mais ou talvez pior. Uhum. Né? Aconteceu um fato, uma vez eu não vou falar o nome do santo, e a menina cometeu um determinado erro. E aí os pais vieram conversar comigo. Pastor, não sei o que, mas ela fez isso, aquilo. Eu falei, minha irmã, mas onde é que está a novidade? Ela, não, porque eu nunca fiz isso. É verdade, porque no seu tempo a gente não tinha, né? A tecnologia que a gente tinha hoje não era o contexto, era diferente, né? Então você errou de outras maneiras. Você não fez isso, não fez aquilo, não fez Mas tudo. errou. Mas errou do mesmo jeito, né? Cada um dentro do seu contexto, né? Da época, mas cometeram os mesmos erros, ou talvez pior. Então, assim, engole o sapo e vamos que vamos, respira fundo e segue em frente. É lógico que a gente nunca vai falar isso para eles, né? Então, adolescentes não assistam isso. Vou esconder aqui que eles não estão vendo. Então, a gente nunca vai falar isso para eles. Mas pra gente, né? E daqui a pouco você vai ter os seus filhos também, né? Que o Senhor te abençoe com pelo menos uns 4 filhos. Misericórdia. A produção gritou misericórdia, uma voz do além, né? Quantos que vão ser, diretor? Vão ser quantos mesmo? Tá bom, né? 2 no máximo. 2 tá bom, né? Então tá bom, tá certo. Não, é que o pastor, ele profetizou 4 pra mim, mas ele só tem 2. 2. Aí é bonito, né? Cortei logo a fábrica que é pra não correr risco. Tá. Nos olhos dos outros é refresco, né? Desse jeito. Então, assim, quando seus filhos crescerem, você vai ver que eles vão cometer erros também. E muitos deles que você cometeu. Sim. E o mais legal nisso tudo é que você vai querer falar pra eles e eles não vão querer te ouvir também. Exatamente. Entendeu? É um ciclo, né? É um negócio que... Não é nem um ciclo, é uma cadeia, né? Aconteceu com um, vai acontecer com outro. É desse jeito, né? E aí eu falo lá em casa, né? Principalmente com o Matheus, que é o mais velho, tudo. Eu falo, cara, eu não tô treinando você pra você ser igual a mim. Porque eu sei quem eu sou, eu sei quem eu fui, né? E eu tento ser um pouquinho melhor a cada dia. Lógico que nem sempre a gente consegue, né? Às vezes você sobe 2, 3 degraus, dá um tropicão lá em cima e cai 5, 6 lá para trás, né? Então, nem sempre você vai conseguir. Mas eu quero que você seja melhor do que eu. Que você não cometa os erros que eu cometi, que você se dê bem para que você sofra menos do que eu sofri. Entendeu? Então, a ideia é essa. Nunca é no intuito de massacrar, ou de porque tá pegando no pé, ou porque quer perseguir, ou isso e aquilo. Não, pelo menos eu penso que não deve ser assim. Uhum. Tem gente que faz dessa forma? Tem. Não vamos tapar o sol com a peneira, né? Tem, realmente. Mas eu não penso dessa forma. Pelo menos não é isso que permeia o meu coração. Uhum. E hoje, assim, olhando para você, eu sei que o entrevistado sou eu, né? Mas eu tô invertendo aqui. Isso aqui já estava tudo plenamente... A né? beleza do teu talk é essa. Mas olhando para você hoje, eu consigo ver o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu, não é? Principalmente em termos de mental, de cabeça mesmo, assim, né? De estar com a cabeça mais no lugar, de estar mais centrado, de estar mais equilibrado. Porque quando a gente é jovem, né, os neurônios à flor da pele, a gente atira para tudo quanto é lado. Quer fazer tudo ao mesmo tempo. E não faz nada no final das contas. Exatamente, né? Mas aí depois o tempo vai passando, aí você começa a canalizar as suas forças, né, para aquilo que realmente é importante, né? E você começa, depois de um certo tempo, a entender ou a identificar aquilo que realmente é importante e que precisa, assim, ser dedicado mais um tempo e tal. Dá um livro isso, não dá? Dá. Dá um livro. Dá um isso. sermão. Dá um sermão. Não, e é porque assim, eu acho legal. Na hora que você falou assim, não, porque quando eu via... eu me via lá atrás. Aí eu falei, entendi, é porque eu entendo, porque assim... as formas de Deus trabalhar, elas são, né, Romanos 11, 33, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Né? Quem foi o seu conselheiro? Não tem como. Então, assim, eu olho para tudo que eu vivi no meu passado e hoje, assim, eu cheguei à conclusão de que Deus permitiu que eu vivesse tudo aquilo justamente para que eu abençoasse pessoas
de forma que elas não... Porque assim, e isso em uma oração, assim, Deus me deu muita paz uma vez. Falei, quando eu voltei pro Evangelho, isso foi em agosto de 2018, porque eu me afastei feio. Não sei se o pastor ficou sabendo, Jaqueline, eu me afastei assim, pesado, de droga e os caramba. E aí, quando eu voltei, eu orando, falei assim, pô, Senhor, por que você deixou isso acontecer? Aí ele falou assim, ó, eu deixei acontecer. Por quê? Você viveu. Você viu o que aconteceu. Você viu o que acontece quando se afasta. Agora você vai lá e fala pra eles o que acontece quando você se afasta. Pra eles não precisarem se afastar. Pra entender. Aí eu... Não tem aquele meme? Nossa, cara! Que da hora! Então, assim, inclusive eu e Letícia, a gente tá com um projetinho parado. A pandemia também... Limitou a gente em muitas coisas, né? Muito, mas a gente demais. tá com um projeto parado. A gente quer montar um ministério conferencista para falar de relacionamento. Legal. Para jovens e adolescentes. Entendeu? A gente, assim, ainda tem algumas coisas e tal, mas a gente... Quando as coisas puderem acontecer, mais de forma presencial, a gente vai começar a tirar isso do papel. Porque eu sinto que eu errei muito com o meu coração por não ter instrução. Até tinha aquela instrução por alto, mas nunca teve ninguém que chegou assim, tipo, pertinho e falou assim, Gabriel, vem cá, vamos conversar. E não digo da relação anterior, mas digo das relações, da vida mesmo, tipo... o meu pai, a minha mãe, eles nunca foram de chegar e conversar e falar assim, meu filho, tem que ser assim, ó, a esposa você tem que... Chegar e conversar mesmo, a esposa você tem que procurar pra você, ela precisa ser assim, assim. Eu não tive isso. Eu falei assim, poxa vida. E existem hoje inúmeros casos de jovens e adolescentes que os pais também não fazem isso. Não chega, senta, instrui e tudo mais. Porque parece não é um fato... Esse assunto de... o bom do Teotaque é que aqui eu gosto de rasgar o verbo. Esses assuntos de coração de jovem, de adolescente, de sexualidade... Esses assuntos, às vezes, para a família tradicional, cristã, isso é um tabu. Porque não, olha, questão do sexo... Assim, gente, sexo é coisa de Deus, gente. Igreja, pelo amor de Deus. De uma maneira geral, é um grande tabu ainda. Muito. Isso é. Ainda é. Em pleno 2021. Eu tento falar isso lá na igreja. Lógico que não dá pra eu abordar isso todo domingo, né? Toda semana eu vou falar disso. Não dá. Mas vira e mexe a gente aborda e eu falo exatamente isso. Gente, quem criou o sexo? Exatamente. Deus. Criou, assim, para ser bênção na nossa vida. O sexo é bênção de Deus, né? E quando a gente fala de adoração a Deus, a gente precisa adorar a Deus também no ato sexual, né? Só que o ato sexual com a sua esposa, né? Exatamente. Aí sim é louvor e adoração a Deus. Agora, fora do casamento, aí sim ele se torna maldição para sua vida. Exatamente. Né? Para nossa vida, na verdade, né? Para todos nós, né? Para quem quiser fazer isso, né? De fato. Então, assim, agora o bacana nisso tudo é que se a gente pensasse nessa realidade que a gente está trocando essa ideia aqui, isso é novo? Não, nunca foi. Não é. Nunca foi. Desde lá do início dos tempos, né? Desde o início. Começou com Adão e Eva no Éden, com a primeira desobediência, com a primeira incredulidade, né? E os caras vão brigar se foi incredulidade, se foi desobediência, né? O primeiro pecado, enfim. Mas a partir dali, isso veio, né? Acontecendo repetidas vezes, né? O período dos juízes, então, foi o pior período, né? Eles dão lá um nomezinho, mas um nome que particularmente eu não gosto, então eu prefiro usar o termo pior período, né? Foi o pior período da história. Era uma era cíclica de 40 anos, né? Era 40, aquela montanha-russa mesmo, entendeu? Uma hora o povo tava cá em cima, benzaço com Deus, tal, daqui a pouco caiu de novo, né? Em pecado, tal, daqui a pouco, e vivia isso. E detalhe, o mesmo pecado, demais, né? O mesmo. Sempre idolatria. Sempre as mesmas coisas acontecendo, sempre os mesmos problemas, né? E isso é o que vem acontecendo ano após ano, né? Chegando até nós hoje também, na nossa era, na nossa época, e a gente continua cometendo os mesmos erros. Até quando?
Pois é. Aí, assim, a gente tem aí Cláudio Duarte fazendo mensagens para casais. Inclusive, amo. Sou apaixonado. Gosto bastante também. Nossa, Cláudio Duarte. Fora da Primeiro que ele é um caixinha. cara. Primeiro que ele é um cara que é do tipo que eu gosto. Ele rasga o verbo, adoro isso. E segundo que ele abençoa muito. É pautado na palavra. Não tem. Porque tem a filosofia. Irmão, Bíblia. O cara é Bíblia. E eu gosto disso. E aí. Só que aí a gente tem Cláudio Duarte tratando casais, família em geral. A gente tem esses cursos aí, né? Homem ao máximo, mulher única, casamento blindado, casado para sempre, escolhi esperar. Por quê? Porque a gente está tratando lacunas e falhas aqui depois de um acontecimento, depois de um evento, que poderia talvez ser evitado lá embaixo. Lá atrás. Na criação do adolescente, do jovem. Aí, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo conferências e eventos para tratar um problema, em vez de criar conferências e eventos para evitar o problema. Verdade. O que precisa ser muito bem trabalhado, porque você tem um outro problema nessa história toda também, né? É o jovem estar disponível para ouvir. Aberto para aprender. Porque às vezes ele vai para um determinado lugar, faz um determinado curso, escuta, né? Ele não, de repente ele não é assim, uma pessoa desobediente, que vai brigar, que vai isso, vai aquilo. Vai ouvir, tá mais lá fora e vai fazer totalmente diferente. Ele está ali de corpo presente, mas a cabeça dele não está ali. O ouvido dele não está ali. Entendeu? Mas é aí que tá. Coração dele não está ali. Ele nunca vai poder falar que ninguém... Poxa, ninguém me avisou. Ele nunca vai poder falar isso. Porque sempre teve... eu hoje estou líder dos jovens lá da igreja. Né? Tô trabalhando junto com Letícia Fernanda. Não, minha Letícia. Minha Sim, Letícia tá comigo, né? Uhum. Que está junto ali aos adolescentes. E eu estou enfrentando um problema onde eu estou precisando ajudar Letícia nos adolescentes, porque eu não tenho jovem na minha igreja. Mas saiu todo mundo. E aí saiu por conta de pecado, saiu por conta de pandemia, saiu por conta de tá fraco mesmo. É porque nem sempre é só pecado, né? Porque a gente tem mania de associar a questão do êxodo da igreja com questões de pecado, mas nem sempre é só pecado. Não. Às vezes, simplesmente, né, a pessoa não quer. Sim. Simplesmente não quer. Não quer estar ali, não quer estar junto, não quer fazer e tal. Isso acontece muito, né? E às vezes na nossa cabeça a gente acha que a gente tem que ter resposta para tudo. Isso vem muito do nosso contexto, né, atual. Lá atrás, biblicamente falando, era mais... havia uma conformidade maior, né? As pessoas se conformavam mais em não ter determinada resposta. Mas hoje em dia, principalmente pelo nosso contexto offshore, né? Você tem que ter resposta para tudo. Se você leva um problema para o teu patrão, você já tem que levar o problema com a solução junto. Tudo tem que junto, ter uma resposta, né? E onde é tudo muito imediato, né? Então a resposta tem que ser imediata, a comida tem que ser imediata, né? Jogou no micro-ondas, 3 minutos já está pronta e tal. Né? A informação tem que ser imediata, tá um clique de distância, né? Você vai no Google ali, no pai dos burros, jogou. Tudo tem que ser muito imediato e tudo tem que ter resposta. Aí quando a gente se depara com determinadas situações que não tem uma resposta imediata, a gente entra em crise. Isso é terrível. Muito terrível, né? A gente entra muito em crise. A gente se arrebenta. Muito em crise, porque isso na nossa cabeça, no nosso subconsciente, não funciona. E agora? Como é que é isso, né? Você não sabe para onde você vai. Pois é. Para a direita ou para a esquerda, né? Que às vezes igual a oração. Você ora e a gente já quer a resposta como? Na hora. Né? Tem que ser igual lá Ezequias com o profeta. O profeta chegou, bota a casa em ordem que você vai morrer. Ele deitou para orar lá no cantinho, virou a carinha para a parede. Né? A parede está aqui. Virou a carinha para a parede lá. E, Senhor. E aí ele vai se lamuriar com Deus, né? Ora, chora, tudo. O texto diz que antes que o profeta saísse do palácio, saísse das dependências, a palavra do Senhor veio até ele e ele volta. Cara, e aí eu fico imaginando o profeta. O profeta não, o rei.
Ezequias. Porque o profeta vem e fala, bota a casa em ordem, você vai morrer. Imagina, eu chego para você, Gabriel, bota sua casa em ordem, você vai morrer. E eu vou embora. Antes de eu virar a esquina, Deus manda eu voltar. Eu volto. Só que você não sabe que Deus mandou eu voltar. E aí eu bato no portão de novo. Letícia vai olhar, aí você pergunta, quem é Letícia? É o pastor Floriano. Pronto. Veio o quê? Sim. Executar a sentença, meu irmão. Deu mandando ele voltar com a espada na mão. Executar a sentença. Vou morrer agora. Já era, né? É verdade. Eu viajo nessas paradas. É verdade. Vem executar a sentença, não tem outra coisa. Primeiro ele veio de mensageiro, agora ele veio de carrasco. Agora já era, meu irmão. Já tá com o machado na mão já, né? E aí, quando ele volta, né? Ele fala, Deus ouviu sua oração. Caramba, foi imediato, cara. Foi imediato. Só que assim, Crônicas de Nárnia já ensinou isso pra gente, né? Biblicamente falando. Que Deus não age da mesma forma com todo mundo. Não. Com cada um ele tem uma pedagogia diferente, né? E a pedagogia de Deus é bem diferente da nossa pedagogia. E aí, quando você se depara em determinadas situações, você ora e não responde. E anos orando, 30, 40, 50 anos orando, e o negócio não vem e tal. E agora, como é que é esse negócio? E agora, Deus? Isso quer dizer que Deus não está ouvindo? É. Só que as coisas acontecem no tempo dele, né? Não no nosso. Né? Exatamente. Só que aí entra a nossa crise, porque a gente não está habituado com isso, a gente não está formatado dentro do nosso contexto para isso, né? A nossa formatação tá aqui no nosso ramo, né? E aí tem que ser tudo muito rápido, né? Só que com Deus não é assim. E a gente vive numa era hoje tecnológica, né? Que o que é novidade hoje, amanhã já tá velho. Pior que é. O que é, assim, poxa, que legal e tal. Aí você vai lá, se habitua, o negócio cai em desuso. Assim, gente, caramba. Quando eu pego pra fazer fazer um paralelo, assim, por exemplo, de a vida na internet, né, redes sociais. A internet surgiu em 95, de 94 para 95, né? Quando foi ali mais ou menos em 2004, 2005, surgiu o Orkut. Uma febre. Bombou. 2005, Bombou, né? 2005, 2006, é isso mesmo, Orkut. Pá, bombou, todo mundo. Você tinha Orkut, eu tive Orkut. Muita gente entrou no seu Orkut. Eu só não tinha internet. Aí eu não mexia Tinha Orkut, sempre. Eu tinha que... Aí, olha só, aí eu tinha que ir na Lan House. Misericórdia. Lan House existe hoje? Que hoje... Tem uma molecada... outra aí que existe, mas muito pouco. A muito molecada pouco. que nasceu aí anos 2000 não sabe o que é uma Lan House. O que é pedir a mãe R$1, R$2 pra poder ir na Lan House, ficar 1 hora, meia hora na Lan Não, House. ainda tem gente que faz isso aí. Ô, rapaz. São poucos. Não, mas ainda olha tem. a incidência. Mas muito, hoje a muito molecada vai pra jogar videogame, Sim, né? é outra coisa. É outra coisa. Mas aí, poxa, aí tinha o Orkut. Aí isso em 2005, 2006. Quando chega 2009, de 2009 para 2010, aparece o Facebook. E o Orkut ficou velho. Gente, de 2006 para 2009, foram 3 anos. E já ficou obsoleto. Já ficou obsoleto. Entendeu? Antigamente, para uma coisa ficar velha, cair em desuso, né? Era o quê? Era 20 anos, né, professor? 20 anos, 30. Às vezes levava 15. até mais, né? É. Aí, pô, as coisas duravam. Aí agora, com a rede, aí veio, né? Aí, pra você conseguir assistir um vídeo, você baixava lá. A galera não pouca gente lembra disso. Você baixava o Ares, o Emule, aí você baixava um vídeo, né, amor? Lembrou, né? Ela riu porque ela lembrou. Você baixava lá o Ares, o Emule, aí você baixava um vídeo. Aí você... Vinha tudo, menos o que você queria. Aí o que você fazia? Você tinha que ligar na madrugada do fim de semana, né? Porque no pulso era grátis do telefone, porque não tinha Velox, não tinha banda larga, né? Aí era discada, aí ficava a noite toda baixando aquele negócio. Aí quando terminava de baixar, caía lá um vídeo que não era o que você queria, de 10 segundos e te divertir. E mais 20 vírus. Nossa, Deus, que terrível. Gente, aí veio o YouTube e falou assim, nossa, dá pra assistir esse vídeo de 5 minutos direto aqui, sem precisar baixar? Que legal. Aí hoje você tá assistindo esse podcast que está com quanto tempo agora, professor?
40 minutos. Já 40 minutos? Estamos aqui há 40 minutos falando. Você está aí assistindo há 40 minutos. Que coisa Numa boa. rede sem precisar baixar no seu computador. Você sabe que você me fez lembrar um negócio agora? Oh, meu Deus. Que bom que é isso que a gente vai falar que a gente quiser, né? Exatamente. Eu tô falando, gente. Tem um tal que é bom. Vem pra cá, cara. É bom. Uma vez, pastor Geraldo Jeremias pregando no meio dos pastores, e agora eu não me lembro exatamente se isso aconteceu com ele ou se foi um fato que aconteceu com outra pessoa e ele contou pra gente lá, mas eu não me lembro exatamente agora. Uhum. Mas enfim, a pessoa perguntou assim, quanto tempo a gente precisa para pregar 10 minutos? Quanto tempo precisa estudar para pregar 10 minutos? Não, para pregar 10 minutos você tem que estudar 1 mês, cara. Legal, 1 mês. E para pregar 15 minutos? Não, 15 minutos pode ser uns 15 dias aí, 15, 20 dias, tá tranquilo. E meia hora? Para pregar meia hora? Não, meia hora, 1 semana a 10 dias. E para pregar 1 hora? Pastor? Quanto tempo eu preciso estudar? Não, para falar besteira não precisa estudar não. A gente se junta aqui e vambora, né? A gente fala muito bobagem aqui, tá tudo certo, né? Nós já estamos há 40 minutos aqui falando muito besteira, sem estudar, sem tema, sem nada, vamos jogando esse negócio aí, tá tudo certo, né? Né, pastor Floriano, gente, ó, ele veio mostrar que ele é pastor mesmo, crente, ele trouxe a Bíblia, ele falou, eu trouxe por força do hábito, Gabriel. Eu falei assim, geralmente a gente não usa mesmo não, a gente é crente, mas aqui no Teotalk a gente não usa, é Teotalk, é conversa sobre Deus, mas a gente não abre a Bíblia aqui, a gente fala sobre a teologia na prática, entendeu? Verdade. E a teologia na prática é isso. Já que você falou dela, essa Bíblia foi a Bíblia que eu ganhei no meu concílio. Ah, é? É, olha ela aqui, ó. Caraca. Não, mas eu ganhei pra usar, não foi não? Claro. E tá usada, tá? Já tá aqui, ó, 6 anos comigo, desde então eu só uso ela. Pô, que toda legal, rabiscada, cara. Toda marcada, e é essa aqui que eu utilizo. No dia a dia é ela. Não, cara, Tá aqui, ó. eu não sei, pastor, se com você Aqui, foi seu pai assim. Aqui, o primeiro. O Aqui, primeiro, ó. o presidente. Tô de Naldo. Pô, legal. Na Eu época. não sei se você passou por Aqui, isso, ó. mas eu tô agora no último ano de seminário, inclusive sou seu aluno lá, né? Não vamos falar nada pra Eita. evitar. Por falar nisso, só porque eu vim aqui, eu tenho que te dar uma nota menor, né? Porque senão vão dizer que eu te dei uma nota boa porque eu vim aqui, né? Entendeu? Pessoal do seminário, pode fechar aí, tem que vocês ser estão menor liberados. que todo mundo. Não é atrás de nota, gente. Menor todo mundo. Não é atrás de nota, gente. Ó, por favor. Mas eu não sei se aconteceu isso com você quando você estava, não sei, no seu último ano, ou se até mesmo antes de começar o seminário. Mas eu, às vezes, eu converso, eu e Letícia, a gente conversa muito e tal. Aí eu fico conversando, eu falei assim... Aí um dia desse, do nada, eu falei assim... Sabe o que eu tô pensando, amor? Ela, o quê? Quando eu for pastor... Aí ela, Aí eu já sei qual vai ser minha filosofia de ministério. Ela, vai ser qual? Eu falei e tal, pá. Aí, acontece as coisas lá na igreja. Assim, Letícia, não, porque... Não, se eu fosse pastor, tal, tá, não sei o quê. Eu fico me projetando às vezes. E legal, eu falo isso pra todo mundo. O pessoal que assiste frequentemente aí deve estar careca de ouvir eu falar isso, porque, gente, eu não tenho muitas histórias pra contar. Então eu tô contando essa daqui com todos os convidados. Todo mundo fala. Porque assim, lá na igreja, como eu tô, né, tô liderando, sou seminarista da igreja, em breve provavelmente devo ficar como pastor de jovens até o dia que Deus resolver me encaminhar para o ministério. O meu pai, ele tem dividido o ministério pastoral dele comigo, assim, tem sido um bom estágio, entendeu? Isso é bacana. Tem isso é sido importante, muito bacana, importante. muito bacana. Nós vamos, no dia 2/5, nós vamos batizar 7 pessoas e eu que estou fazendo a classe. Legal. De bacana. batismo. Assim, por 2 motivos. Porque, primeiro, a pandemia, né? Como os horários dos cultos ficou reduzido e tal. Enquanto ele tá lá em cima, pregando, ministrando, estudo e tal, eu tô lá embaixo com eles, pra gente conseguir fazer o negócio acontecer, né? E aí eu tô desenvolvendo material, então tá sendo assim, um negócio muito esclarecedor pra mim e dá um certo medinho também.
Mas aí a gente fica olhando e eu fico pensando assim, caraca, mano. Meu Deus do céu, que doideira. Você pastor, Jesus, o que você tá fazendo? Tem hora que pesa, né? Mas posso te falar, assim, como professor, como pastor e como amigo, antes de mais nada, né? Tudo que eu, na minha cabeça, igual você aí, planejei, nada aconteceu. Eu imaginei que ele fosse falar isso. Mas isso é a sina do crente, cara. Derrota, cara. Isso é a sina do crente, bicho. O crente, ele planeja, ele vai, ele acha e tal. Aconteceu. Meu Deus do céu, que sofrimento, ou derrota. Então, assim, o que eu acabei aprendendo com tudo isso, né? Primeiro, você pode até fazer plano, mas é o Senhor que vai dirigir o espaço, não tem jeito. Você sabe o que eu projetava para mim? Na minha cabeça, eu seria um pastor auxiliar infinitamente. É mesmo? Nunca quis ser pastor de igreja. Eu nunca vi você como pastor auxiliar, cara. Eu sempre quis ser auxiliar, um pastor de jovens. Eu falava isso em casa direto. Eu conversei isso com seu pai algumas vezes, inclusive, né? Porque quando eu fui para o seminário que a Fronteira me enviou, foi o primeiro seminarista da Igreja Batista Fronteira, inclusive. Pastor Bruno, na época, né, que me enviou para o seminário. O seu pai foi meu professor no seminário depois. E aí, quando eu fui para lá, eu fui com essa intenção. E foi o que eu sempre quis. Desde o início, eu nunca quis ser pastor de igreja. Cara, eu nunca quis. Eu nunca quis isso na minha vida. Houve uma época em que eu quis até ir para missões. Mas não para liderar projeto, para pastorear a igreja, aquela coisa. Não, como trabalhar... vogal. Trabalhar na plantação, auxiliar os pastores, sempre auxiliando, sempre como um auxiliar, sabe? Sempre como um segundo, nunca como o primeiro, Caramba! Né? Sempre pensei dessa forma, né? Mas... Não, porque assim... Não, Deus mudou os planos, né? E honestamente, eu vou falar pra você. Eu nunca vi você dessa forma. Como alguém auxiliando. E no seminário, os meus professores falavam a mesma coisa. E falavam exatamente isso. Eu conversava muito com o pastor Adauri, na época, que era o diretor do seminário na minha época. O pastor Adauri é sensacional. Conversei muito com o pastor Robson, que depois, quando o pastor Adauri saiu, foi o pastor Robson que assumiu. Depois do pastor Robson, né? Aliás, quando eu saí ainda era o pastor Robson, né? Eu conversava muito com Luziane, que era a pedagoga do seminário, aquela coisa toda, e ela falava muito isso. O Aminadab, pastor Aminadab, gente, é um amigaço, né? Ele, dentre outros pastores, assim, que são caras tops de linha na nossa região aí, que conversava comigo e falava, cara, seu dom não é esse, você não vai ser segundo. Todos eles falavam a mesma coisa, mas nunca que isso entrou na minha cabeça. Eu falava... falando isso pra mim, né? É lógico que eu não falava isso pra eles, né? Agora eles vão saber, né? Mas não, enfim, cara, eu não falava isso pra eles. Mas na minha cabeça, eu nunca seria o primeiro. Na verdade, não é porque eu não seria porque eu não tinha capacidade, não. Nunca passou isso pela minha cabeça. Era porque eu não queria mesmo, entendeu? Nunca quis. E aí... calhou de acontecer, né? Aí as crises são maiores ainda, porque quando você está antes como seminarista, né? O seminarista ele é igual um adolescente. Adolescente tem todas as respostas. Tem até uma frase que diz assim, contrate um adolescente antes que ele esqueça tudo que ele sabe. Né? Então, porque ele tem resposta para tudo. Então, você contrata logo o adolescente, né? Enquanto ele sabe tudo. Né? Porque daqui a pouco ele cresce e não vai saber mais. Esquece tudo, exatamente. E o seminarista é a mesma coisa, né? Enquanto seminarista tem resposta para tudo. Mas quando é você... vivendo ali, né? Vivendo, você vê que não é bem assim. Você vê que o seminário não te ensina tudo. Você tem ferramentas, você tem parte teórica, que é muito importante, é fundamental, e eu defendi isso na minha monografia na época e tudo. Defendo isso até hoje. Eu sou um defensor do seminário. Mas ele não te ensina tudo.
Tem coisas que vai ser na prática. Tem coisa que vai ser no olho, sabe? No tete a tete, vai ser, né? Você vai precisar sentir o clima. Você vai ter momentos que você vai precisar deixar o coração falar mais alto. Vai ter momentos que você vai ter que fazer exatamente o contrário, né? Não, coração, segura um pouquinho aí, porque eu não posso agir né, com você agora. Agora você tem que ficar quietinho aí. E você vai com a razão, com o equilíbrio e tal. Questões, inclusive, que dizem respeito a você. Né? Porque você não pode legislar em causa própria, aquela coisa toda e tal. E você vai precisar, às vezes, tomar algumas medidas que vão contra você mesmo. Sim. Entendeu? Pelo bem comum. Porque reino de Deus não se trata de individualidade. E aí que é o X da questão. Nunca foi sobre isso, Nunca né? foi. Nunca foi, né? É sempre pela questão do coletivo. Sempre o coletivo. Sempre o coletivo. Então, pelo bem de todos e felicidade da nação, né, você vai precisar tomar algumas atitudes que vão cortar primeiramente na sua carne. Aliás, sempre tem que ser assim. Tem que afetar primeiro em você. O que evangelho é esse que afeta todo mundo, mas não afeta você? É verdade. Entendeu? Então, você vai precisar tomar algumas atitudes e tal, ali para você poder sentir. E aí, o que eu aprendi com isso tudo, assim, na prática, né? Que eu não posso, de maneira nenhuma, caminhar sozinho. Hoje, se você for lá no Lagomar e conversar com os líderes, você pode perguntar para qualquer líder meu, qualquer um deles. Pastor Floriano toma as decisões sozinho aqui, ele chega aqui e fala isso aqui, de hoje em diante, pronto, acabou. Eles vão dizer para você, negativo. Tudo a gente conversa. É participativo, né? Tudo. E na maioria das vezes, principalmente quando a gente tem algumas situações mais delicadas, eu não falo a minha opinião primeiro. O que eu penso, o que eu pretendo primeiro. Eu deixo ela guardada, deixo todo mundo falar e só por último eu falo. Por quê? Porque a gente é formador de opinião. Sim. A gente influencia. E se você fala primeiro, você influencia o restante. Com certeza. Então eu fico quieto, deixo eles falarem, depois eu falo a minha. Às vezes eu estou com a ideia prontinha, já formulada, eu já pensei em tudo. Todas as possibilidades. Porque assim, principalmente agora questões de decreto e tal, e de equilíbrio, porque o evangelho se trata muito disso, né? Sim. Aliás, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala disso, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ele fala isso. Inclusive é tema agora da campanha de missões mundiais, né? Se não me falha a memória. É viva o poder de transformar... Esse é o tema, na verdade é a a divisa. o tema. Sim, eu falei sim. errado, perdão. Né? É a divisa da campanha. Então é um espírito de equilíbrio. Então, às vezes, você tem as questões, você já analisou todas as possibilidades previamente, e ainda que a sua vontade seja a mais equilibrada, vamos supor, é a C. E você não vai ter jeito. Você vai discutir, no final das contas você vai cair nela. E aí, eu acho isso bacana, porque quando eu vou para a reunião, eu já sei qual vai ser a resposta. Na grande maioria das vezes, eu já sei o que vai cair. E aí a gente conversa, discute, no final cai. Dá naquilo. Já Então, aconteceu assim, de você... Às vezes eu anoto no papel, eu falo aqui. Já aconteceu de você ouvir as pessoas e tal, e ouvindo as pessoas, aquilo afetar na sua... Já. No seu pensamento? Já aconteceu. Já houve casos de eu ir para reunião também, assim, com uma opinião formada. E quando chegar lá, eles me mostrarem um ponto de vista que eu não tinha visto. Porque evangelho é isso também, né, cara? Assim, A beleza é essa, né? A porque beleza se a gente pega do aqui essa parlamento garrafa é essa. bonita, né, gente? Só dica de passagem aqui, uma coisa bem preparada. Então... Deus tá vendo. Por falar nisso, antes de você continuar, produção, providencia aquele mistério top pra nós aí, que vai ser da hora pra caramba. Tem mistério, né? Tem que ter. Por exemplo, Sempre tem. O evangelho, eu ouvi uma frase uma vez, eu tenho repetido essa frase, quase que eu peguei essa frase pra mim praticamente, né? Que a questão é a vista de um ponto, né? Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Bota outra, bota dele. Bota Bota dele. make off depois.
Jaqueline podia ter facilitado também. Ah, tranquilo. Vamos lá. É assim mesmo, gente, ao vivo. Então, assim, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Uhum. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Não esqueça isso. Então, por exemplo, do meu ponto, onde eu estou, eu tenho uma vista da garrafa. Do seu ponto, você tem outra vista da garrafa. Sim. Por exemplo, do meu lado não tem nada, tem um rótulo. Foi um rótulo, ficou só a cola, aquela melequinha que fica agarrada na garrafa. Não tem mais nada. E do seu lado, o que você vê? Eu vejo uma etiqueta que ainda rótulo ficou. né? Rótulo que ainda ficou. Exato, nós não vamos fazer jabá para isso aqui, não, né? não pra pode garrafa, não. né? Se quiser, Deixa pode patrocinar. Patrocinar. Pode vir, Varô, diaconisa de Deus. Eita glória, rapaz. Dúvida cruel. O que você quiser. Não, vou deixar você escolher, você escolhe. Não, não tá patrocinando. Ô, canal Coisa Nossa, pode chamar nós, tá? Gente, pelo amor... Tá patrocinando ou não? Ó. Não, mas pode patrocinar, Tem que patrocinar, tá? Nós estamos tomando aqui, viu? Pelo amor de Deus, Aqui, ó, no microfone. Eita glória. O mistério é forte, viu? O mistério é forte. E você não queria vir. E eu não queria vir. Vou vir toda semana. Tava com medo. Eu falei, eu queria falar o que eu falei pra ele no particular, mas eu não posso falar, né? Mas, Deixa quieto. Então, todo ponto de vista é visto de um ponto. Quando eu chego lá, às vezes, na reunião, os caras me mostram um ponto de vista completamente diferente. E, às vezes, eu falo, gente, como é que eu não pensei nisso antes, né? Os caras tal... E eu faço questão, assim, de dar o crédito pro cara. Né? Ou pra mulher, assim, independente, pra pessoa, né? Que falou, pô, olha que ideia maravilhosa, né? Até o momento foi melhor até do que eu tinha pensado, qualquer outra pessoa aqui e tal, realmente. E aí, muitas vezes, a gente vai naquela vibe ali, né? Já aconteceu casos também, de tudo, assim, racionalmente falando, apontar em uma direção e, no final das contas, a maioria decidir em outra direção. Sim. E aí, como bons batistas que somos... Democracia, né? Democracia, vamos apoiar com todas as nossas forças essa ideia que foi votada e vamos em frente, né? Quiser registrar em ata, a gente registra. Se não quiser registrar, a gente segue em frente. Né? E tem sido bom, eu tenho aprendido muito. Isso é bom, isso é muito bom. A igreja do Lago Amor é uma igreja muito amorosa. Tem me ensinado demais. Eu aprendo mais com eles do que eles comigo. Eu falo isso com eles todo dia, eles não acreditam. Tem muito tempo que eu não vou lá. Tem muito tempo que eu não vou lá. Preciso aparecer lá. Precisa ir. Vai ser benção. Não, vamos lá. Eu tava até comentando, eu não lembro com quem que eu comentei. Acho que foi com Letícia. Vamos ver se a gente consegue aí tirar umas férias ministeriais, né? Tipo, uma forma pra gente poder é importante. Uma respirada. Vou na igreja de pastores amigos, vou rever amigos, né? Com certeza sempre tem um abençoado que chama a gente pra pregar. Vai fazer o quê? Isso não é normal, porque pastor não tira férias mesmo, né? Você tira férias, mas não é férias. Você não vai na igreja. Você não vai na sua igreja, você vai em outra. E aí, quando os caras descobrem, o que eu faço agora? Antigamente, para não pegar o pastor de surpresa, eu avisava. Pô, pastor, o senhor vai estar na igreja? Porque às vezes acontecia também de eu chegar lá e o pastor não tá. E aquela coisa constrangedora e tal. Então eu avisava. Pô, o senhor vai estar na igreja? Pô, eu tô de férias, tal, eu queria, né, visitar, prestigiar, exatamente, tal, ser abençoado, receber e tal. Pô, vai estar aqui? Não, então já vem preparado. Já vem preparado. Você vai pregar com não sei o quê. Sempre tem. Cara, e não adianta, pode ser pra onde for. Eu saía da cidade, às vezes ia pra outra cidade e tal, chegava lá, os caras descobriam, pronto, não, vai pregar, tá? E aí, caramba, eu não vim pra pregar, cara. Gente, a gente morava em Minas Gerais, vinha pra cá, aparecia na Nova Macaé. O pastor tá aí, tá de férias. Pô, hoje à noite. Vai pregar. É desse jeito. O cara tá de férias, mano, quer dar uma exatamente. descansada. Então o que eu passei a fazer? Não avisar mais. Parou. Parei de avisar. Houve até um fato que aconteceu um tempo atrás. Foi ano passado. Acho que foi em janeiro do ano passado, se não me falha a memória. Tirei férias e eu tava devendo uma visita pro pastor Cleito. Um abraço, pastor Cleito. Aliás, você precisa trazer esse cara aqui, tá? Ó, eu tô tentando com ele, né, mas fora da caixinha. Ele né? é sensacional. Esse cara é fera. E aí eu tava devendo uma visita pra ele, fui lá. Malvina, pai, não tem problema em entrar em lugar nenhum. Aliás, pastorear em comunidade cara, assim, se tiver oportunidade, vamos falar disso ainda. Não sei se a gente vai ter tempo pra isso ou não. Claro que vamos.
Aí fui lá. Sentei no último banco, a igreja bombando antes da pandemia. Igreja cheia de gente, lotada, e ele tem lá uma dinâmica, né? Diferente do convencional. Era aniversário da igreja, né? Eu acho que era aniversário da igreja, exatamente. Fui lá, tal, sentei no último banco lá atrás, quietinho, um diácono me recebeu, não me conhecia, me chamou para sentar na frente, falei, não, deixa eu sentar aqui atrás no cantinho e tal, pai. Eu falei, beleza. Eu fiquei lá quietinho, escondidinho, né? As luzes apagadas, tal, aquela coisa toda. Pô, adorando a Deus ali, né? Recebendo o maná do céu. Bênção Caramba, demais. que coisa boa, Saudade cara. de lá. Eu anônimo mesmo ali. Ele já tinha encerrado o culto. Já tinha praticamente encerrado, já despedindo o povo, acendeu as luzes e tal. Ele me viu lá atrás no cantinho. Gente, não posso encerrar esse culto. Não posso encerrar, vocês não sabem quem é que está aqui. Pastor Floriano, presidente da ordem e tal, pá, vem aqui na frente. Aí acabou comigo. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui, que eu tava tão bem aqui até agora. Não, vem cá, você tem que vir aqui, toma aqui esse microfone, fala o que você quiser aí, fica à vontade, a igreja é sua. Aí saiu da frente, eu fiquei ali na frente assim. Hã? Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Né? Não, e o bom, cara. O bom é que ele realmente... Não, desse jeito, espontâneo. Ele é assim, eu cara. quero trazer... Eu combinei com ele, ele teve alguns problemas nas últimas semanas, né, com o filho Vamos orar dele. Por ele, pelo Vamos Mateus, orar. o Mateus Estamos tá com orando. leucemia, né? Isso, descobriu a leucemia no filho do pastor Cleito, então... Inclusive foi por isso que eu não consegui trazê-lo aqui. Era pra ele ter vindo na semana passada, mas ele não conseguiu e tal. Ele falou assim, não, falei, eu tô com você e tal, vai ser um prazer, eu tô doido pra trazer ele aqui. Esse cara é fera. Ele é sensacional, o pessoal aí de Macaé que conhece a comunidade das Malvinas, né? A Igreja Batista das Malvinas é uma igreja fenomenal, é assim... É incrível. Os frutos que eu conheço de lá, né, o Alexandre, que Alexandre, ministro de música, tá lá, que, nossa, cara, que... O pastor Romenick, que saiu de lá pastor também. Pastor Romenick, exatamente. Pra... Só fruto bom pra Trajano. Isso. Trajano, exatamente. Cara, só pastorear em comunidade, só cara, fera. Assim, só quem pastoreia em comunidade sabe o que é de fato. Eu pastorei em comunidade. Né? Seu pai pastoreia em comunidade. Então, assim, eu diria que os pastores... Eu não sei como é pastorear no centro, porque eu nunca pastoreei no centro. Mas é muito monótono, cara. Pastorear em comunidade é maravilhoso, porque tudo é potencializado, entendeu? Tudo é catalisador. E assim, a pessoa chega no culto, né, se ele está com problema, alguma coisa, ele te abraça mesmo, de verdade, não é aquele abracinho, sabe, de tal, não, ele te abraça mesmo, né, independente se é homem, se é mulher, né, não tem nada disso, ele te abraça mesmo com vontade, se ele tiver de chorar, ele chora mesmo, faz escândalo, aquela coisa toda, se ele tiver de te amar, ele te ama mesmo com todas as forças, se ele tiver de te odiar, ele te odeia também, né, tal, porque se acontece alguma coisa, por exemplo, numa igreja no centro, o cara chega, eu vou te processar, pastor. Na comunidade. Eu vou te matar, mas... Rapaz, nós estamos... Rapaz, Deus abençoou a Igreja Batista da Fronteira com 3 vizinhos maravilhosos. Um bar na frente, um bar do lado, um bar do outro. Assim, é a bênção de Deus. Isso aí não tem como você falar que é outra coisa. Não pode falar que é outra coisa. Então Deus nos abençoou com 3 vizinhos, assim, 3 bares. Gente, é incrível. Gente, não tem Covid na fronteira. Não existe. Não chegou lá ainda. Se chegou... se chegou, o pessoal matou. Gente, não tem. É inacreditável. O pessoal, eles sentam na frente, dançam. O pessoal do bar senta e dança e tá. Ai, menina, lá, tá. Eu falei assim, gente, tem Covid aqui não. Covid não entra aqui não. É desse jeito. Então. Se o Covid entra, ele toma uma cerveja e sai cambaleando e acabou. Vai embora. Não tem como. Mas pastorear em comunidade, assim, é uma experiência inenarrável, cara. É inigualável. É tudo muito intenso. E é gostoso. É prazeroso.
sabe, assim, eu tenho muito prazer em estar na comunidade, em estar com as pessoas, nos relacionamentos. Você entra na casa das pessoas, as pessoas abrem as portas mesmo da casa sem reservas para você. E assim, é um relacionamento verdadeiro. É. Eu não estou dizendo que as igrejas do centro não têm relacionamento verdadeiro, tá? Pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas eu estou falando da intensidade desses relacionamentos. Porque, normalmente, no centro, nas igrejas mais centrais, tem, sem dúvida nenhuma, mas às vezes são mais contidos, né? São mais equilibrados e tal. Agora, nas comunidades, não. É a explosão mesmo. E você vê o pastor Cleito, cara, andando na comunidade. Sensacional, O cara. cara tem a cara da comunidade, Sensacional. entendeu? Ele tem a cara da comunidade. Não, e ele vai andando e ele fala com ele. todo mundo. Todo mundo. Fala, pastorzão, pá. Cara, é maravilhoso Eu ando aquilo, no cara. Eu Lagomar, adoro aquilo. quando eu tô na igreja durante a semana, eu gosto de fazer tudo lá. Eu corto cabelo no bairro, eu compro no supermercado do bairro, eu vou no açougue do bairro. Tô sempre na padaria, frequento a padaria do bairro e tal. Tô sempre por lá, enquanto eu não moro no Lagomar, né? E quando eu ando lá, o pessoal fala, pastor, não sei o quê, opa, tudo bom? Aí, às vezes, a Jaqueline que tá comigo, ou então é o Marcos, né? O Marcos normalmente anda mais comigo lá. Porque o Matheus tá fazendo faculdade, então nem sempre ele tá andando comigo, mas é o Marcos. Aí ele pergunta assim, pai, quem é? Eu falo, meu filho, não faço a menor ideia, mas me conhece. Sim, mas ele não precisa saber. Nem sempre eu conheço todo mundo. E eu sou péssimo pra gravar nome das pessoas. Eu sou péssimo. Não, o eu tô... pastor que não grava o nome, sou eu. Eu tô pior que você péssimo, 2 vezes, porque eu não gravo o péssimo. nome e não gravo o rosto. O rosto às vezes eu ainda gravo, né? Mas às vezes eu não gravo. Se eu não convivo com a pessoa, cara... Meu pai pergunta, fala assim, Gabriel, você lembra de fulano? Eu falei assim, quem é fulano? Primo de Cicano. Eu falei assim, quem é Cicano? Eu falei assim, aquele que é assim. Eu falei assim, cara, você não tá falando nada. Pra mim você tá descrevendo uma pessoa qualquer. Eu não sei, cara. Exatamente. Terrível. Então, assim, muitas vezes você falou de filosofia ministerial aí. Agora há pouco a gente está falando disso, né? Filosofia ministerial é exatamente isso, né? É como você atua, como você pastoreia, como você trabalha e tal. Não quer dizer que um esteja certo, outro esteja errado. Não, cada um tem uma e todas estão certas, né? Cada um para dentro do seu contexto. E é aquilo que a gente estava falando lá atrás. Não adianta você projetar muita coisa lá para frente, porque, de repente, Deus pode te levar para um lugar que você não imaginava e, neste lugar, ser completamente diferente. E você tem que se adaptar à realidade. Aliás, você vai ter que se adaptar à nova realidade e talvez até o projeto que você estava querendo fazer em uma determinada área, você vai ser obrigado a trabalhar em outra. Entendeu? Porque vai ser a necessidade do local, a necessidade do momento. Né? Deus, ele tem a forma dele trabalhar e assim, as minhas palavras em agosto de 2018, no dia que eu resolvi voltar, foi assim, Senhor, faz a tua vontade na minha vida, independente de qual seja. Eu não sei, o Senhor sabe, eu tô confiando. Amém. E eu tenho vivido isso e tem sido incrível. Tem sido incrível. Eu vou... Como que nós estamos aí, produção de tempo? Beleza. Vivemos lá na fronteira dificuldades por conta da pandemia. Esse negócio de culto online foi o escape que a gente achou. A ferramenta, né? Que estava às mãos. Mas, né? Eu olho e falo assim, gente, culto online, o que tá acontecendo com o mundo? Não tô entendendo mais nada. Eu achei horrível a experiência. Não é bom mesmo não. Não é bom mesmo não. Antes, a gente já transmitia os cultos pelo YouTube. Sim. A igreja já transmitia. Antes de mim, inclusive, não foi eu que lancei isso lá. Aliás, foi um trabalho do pastor Geiso na época. Pastor Geiso que colocou isso lá. Pô, top de linha. Então, já transmitia e tal. O que foi bacana. Só que uma coisa é você estar no culto, estar celebrando, estar cultuando ao Senhor em comunidade e ter alguém gravando. Você esquece. Eu, particularmente, esqueci que estava sendo gravado e vamos que vamos. O que gravou, é isso aí mesmo e vida que segue. Agora, você chegar na igreja, a igreja está vazia, você que está ali, só você e a câmera. Tal, pá. No início,
Eu até suportei mais, mas depois de um certo tempo, cara, eu já não aguentava mais. Depois eu comecei até nos grupos de liderança e com os irmãos também, tava, gente, ora por mim. Porque eu não tô aguentando mais ficar gravando live. Irmão, é muito ruim. Não tô aguentando mais. É muito horrível você pregar pra muito câmera. Tem um lado bom, porque alcançou outras pessoas de longe, né? Enfim, alcançou um outro número, não ficou limitado apenas aos membros e tal. Por outro lado, tem os seus benefícios também. Mas para quem está fazendo ali, principalmente para quem não é habituado com isso, não tem esse costume, cara, horrível, assim que horrível, começou a pandemia, o meu pai, ele pedia muito a minha ajuda. Primeiro que a gente mora ridiculamente longe do nosso templo, né? Do templo da nossa igreja. Então, o que a gente tava fazendo? A gente tava fazendo em casa, na nossa casa. Eu ainda, né, não era casado, tava lá embaixo, com meu pai, ele mandou fazer eu dei uma repaginada na identidade da igreja, fiz renovei o logo da igreja, renovei, botei, meu pai mandou fazer um negócio de PVC, botamos na parede, pá. E assim, a gente tentou deixar o mais com cara de culto ali, possível, né? E meu pai pedia muito minha ajuda, porque eu com o violão aqui, né, era prático, né? Tinha essa praticidade, onde eu fazia o louvor. Entende também dessa parte de tecnologia. E aí, cara, era incrível. Que é um mistério, né? Isso não é fácil, não. Quando ele falou assim, cara, parece que quando você prega, mas parece que o negócio funciona. Eu sempre gostei disso aí, né? De botar a cara na câmera e falar pros outros, falar pro celular. Eu sempre gostei disso. Então, pra mim, não foi muita novidade. A novidade foi você saber que tinha gente ali completamente conectado no que você estava falando. Diferente, às vezes, do que acontece na igreja, que a pessoa, às vezes, dispersa e tal, não sei o quê. Agora, quando a pessoa tá com o celular ali, irmão, ela tá olhando pra você e o mole que você der, ela vai perceber que é mole. E o meu pai, ele teve, né, ele tinha aí nos negócios e tal, e aí eu falei assim, cara, calma. Dava uns calafrios. Aí eu falei pra ele, falei assim, cara, tá minha mãe e tá eu aqui, prega pra nós. Deixa que o celular vai fazer. A parte dele. Ele vai fazer a parte dele. O povo vai ver. Você não precisa saber o que eles estão falando, você não precisa ver o que é comentário, quem que tá na sala. Só fala. Prega pra nós, prega pra mim, abençoa a gente. Aí ele falou assim, então tá bom. Aí que o negócio começou... Fluir, né? Mas até conseguir adaptar... Ah, meu amigo. Cara, e assim, eu me lembro, na minha época de seminário, tem algumas experiências, Gabriel, você tá no seminário, né? Vai terminar em nome de Jesus. Amém. Tem algumas coisinhas, são sutis, algumas falas de professores, porque eu achava isso bacana quando os meus professores faziam isso comigo, e agora você tem tido a oportunidade de me ver fazendo isso com vocês. Né? Eu gosto de compartilhar algumas coisas também ministeriais, às vezes eu acabo aproveitando o momento para ministrar a vocês também. Isso é muito e eu bom. acabo sendo ministrado também isso nesse muito momento, bom. né? Porque eu também fui ministrado por muitas vezes em sala de aula. E o pastor Elias Hermenegildo, que é um cara muito autêntico, né? Muito autêntico. O Elias é inconfundível. Ele é. Ele não... pronto, entendeu? Ele é ele e pronto, né? Goste você ou não. E assim, quando começa o seminário e você conhece ele pela primeira vez, você o odeia. Só que com o decorrer do tempo você passa a amar esse cara, não tem como mais se deixar de amar, não consegue mais deixar de amar ele, né? É muito intensa a coisa, assim, né? E ele falava assim, eu estou preparando vocês, não é para o púlpito, não. É para o rádio e para a televisão. Ele falava isso com a gente. Que exigia aquele negócio de você pregar em 5 minutos, em 2 minutos, 3 minutos, não sei o que, tal. Pá. E ele pegava muito no pé da gente, pegava demais. Muito. Ele foi seu professor de quê? Ele foi meu professor de hermenêutica. Ele foi meu professor de homilética, metodologia de estudos bíblicos também, né? Foi essas três. E ele pegava no pé da gente mesmo, entendeu? Mas assim, forte.
E tinha que aplicar aquela coisa que eu fico pegando o pé de vocês agora, tem a questão da aplicação também. Ele pegava no pé da gente, da aplicação e tal. E ele falava muito isso. Não, eu tô preparando vocês para o rádio e para a televisão, que vocês não vão ter tempo, isso, aquilo e tal. E hoje, quando eu vou gravar vídeo, quando eu vou fazer as coisas e tal, eu lembro dele. Eu falo, cara, o Pastor Elias falava isso pra gente direto, né? Não tem jeito, porque a live não pode ser uma coisa muito extensa, né? Não. Uma coisa é o culto estar acontecendo e o culto fluir por mais de uma hora. Outra coisa E aí você grava o culto ali, beleza, exato, a pessoa entende, é outra história, né? é a dinâmica do culto, é diferente, né? É a homilia do culto ali. Outra coisa é você gravar live mesmo, especificamente para aquilo ali. É completamente diferente. Sim. Então eu vejo muito isso. No ano passado, inclusive, eu tive um projetinho que foi de devocionais, né? Falando ao coração. Não sei se você chegou Eu a assistir. vi, claro que vi. E eu comecei Caraca, assim, que sensacional. de maneira despretensiosa, em casa, um belo dia eu cismei, porque senti que a gente estava muito afastado e tal. Eu falei, vou gravar um videozinho aqui, vou mandar no grupo. Gravei o primeiro no gabinete, aí depois gravei o segundo e tal, aí baixei um aplicativozinho para tentar editar aquele negócio um pouquinho melhor e tal. E aí, de uma forma primária, eu coloquei só para os membros da igreja. Aí um belo dia me deu, quer ver, vou botar esse negócio no Facebook, vou ver o que dá. Botei. Cara, o negócio bombou. Aí eu falei, pô, tem que fazer mais vezes esse negócio, né? Aí fiz uma série, cara, uma sequência de vários. Foi muito bacana. E assim, vídeos de 3 minutos, 5 minutos, sempre com aquela palavra ali mais, né, direcionada, aplicada mesmo ao coração, sentindo o dia a dia das pessoas, sentindo aquilo que a pandemia estava causando e ainda está, né, nas pessoas. E foi uma coisa assim, que abençoou muita gente. Eu, num primeiro momento, eu nunca tive a pretensão de, eu quero que esse negócio viralize. Não, eu falei, pô, da mesma forma que foi para mim, se abençoar uma pessoa, eu já estou satisfeito. Né? Teve um dia que eu estava em casa, esse foi um dos que mais acabou bombando, né? Da live? O da laje. Não sei se você viu. Falando sobre cura. Não, eu tinha acho que batido não uma vi laje isso. lá em casa e eu já vinha pensando nessa coisa de cura e tal. Como as pessoas estão... Oh, meu Jesus Cristo. É assim mesmo. Como as pessoas estão, assim, adoecidas de uma certa forma, né? E a enfermidade, ela vem em vários aspectos. Até no distanciamento, porque o evangelho não se trata de distância, pelo contrário, é de proximidade. Não é? E a igreja sentiu esse distanciamento, né? E aí eu fui falando disso, querendo falar sobre cura, mas não tinha oportunidade. Aí um belo dia a gente fez uma cozinhazinha, a gente estava com uma cozinha improvisada lá em casa, a gente fez uma lajezinha e tal, e eu comecei assistindo uns vídeos, né, no YouTube, né, sobre laje, sobre isso, sobre aquilo e tal, para poder acompanhar o pedreiro também, aquela coisa toda. E vi os caras falando sobre o processo de cura do concreto. Tem que ser hidratado, tem que jogar água de tantas horas, tem que ficar encharcado mesmo e tal. E assim, a água, né, quem já teve problemas com umidade em casa, sabe o problema que é, né? Problema de infiltração, de água, de tudo isso, né? Sofrimento que é isso. Meu pai e minha mãe que eu diga. Um beijo, pastor Pois Edinaldo Cátio. Lá em casa nós também tivemos, né? E aí, rapaz, agora, você vê, ao mesmo tempo que a água ela pode causar um dano muito grande, neste processo ela é fundamental. E aí agora eu falei, pô, mas isso tem relação com o evangelho. Porque Jesus não é a água da vida? Quem crê nele, rios de água viva não sai do seu ventre? Não é ele que cura? Né? Ele falou para a mulher samaritana, ó, qualquer um que beber dessa água aí vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, isso aí nunca mais vai ter sede. Né? Ele não falava da água física, né? Dessa água, né? E sim da água viva, a água que dá vida, a água que cura, a água que transforma, que transcende o entendimento humano, né? Que era ele próprio, né? Que era ele próprio, ele é essa fonte, né? De toda a cura, de todo o poder, de toda a majestade, né? Pô, que lindo que é isso. E aí um belo dia eu falei, você quer saber? Isso aqui dá um sermão, cara. Eu vou gravar um negócio aqui. E aí eu sentei na beirada da laje lá, peguei o celularzinho assim, sem microfone, só o celular mesmo com a cara e a coragem. E comecei falando daquilo, pai, depois eu apliquei.
E joguei lá e falei, seja o que Deus quiser. Do jeito que esse negócio falou no meu coração, de repente fala para alguém aí também, né? Fala um outro coração. O negócio bombou. Bombou. A turmada adorou. Falou, pastor, caraca, que negócio bacana foi isso. E começou a chover mensagem no meu WhatsApp, Pô, cara. que da hora, cara. Começou a chover mensagem e tal, porque eu não planejei isso. Eu nunca quis isso. Eu quis assim, da mesma forma que eu tava me sentindo, de certa forma, meio adoecido. Não doente de uma enfermidade física, mas doente assim, de sentir pelo distanciamento. Sim. Longe dos meus irmãos, né? E eu sempre fui muito dessa coisa de estar junto, tal, pá. E não poder. E aí, eu falei, pô, não vou lançar esse negócio, que esse negócio falou meu coração, né? Falando ao coração? Então, falou meu coração. Exatamente. De repente, fala ao coração de mais alguém. E, cara, todo mundo compartilhando do mesmo sentimento. Que coisa Como boa. foi bênção, foi o melhor. E detalhe, assim, foi o mais simples de todos eles. Isso Porque é que é legal, não teve cara. produção, não teve refletor, não teve luz, não teve microfonezinho, não teve acústica, nada. Foi no coisa, escutando os carros passando na rua, o galo cantando no vizinho, não sei o que tal. É isso aí mesmo. E foi e abençoou demais. Né? Não, ele tá me contando aqui, tá me contando como que foi o negócio. Se ele faz o apelo, eu levanto a mão e aceito. Porque, é realmente assim... Tá lá no meu Facebook, depois entra lá. Não, sabe o que é legal disso? Você falando aí da simplicidade que foi para gravar o galo, o carro e tal. Jesus, ele era exatamente isso daí, a simplicidade. Jesus, ele pegava a simplicidade na vida das pessoas e mostrava o reino de Deus naquilo ali, né? Exato. E Jesus pregou o Sermão do Monte, meu irmão, não tinha sonoplasta, não tinha ninguém Não lá, tinha nada, não é tinha verdade. nada, meu amigo. E ele pregou e a galera ouviu, e é isso aí, o povo ia atrás de um homem para ouvir. Porque quando a gente se der conta que não é a produção, que não é a tecnologia, que não é... Ajuda, o né, som- Gabriel? Ajuda. Claro. Ajuda. Mas não é o principal. Não, nunca foi. Não é o Nunca principal. foi. Eu tenho falado com... A embalagem é boa, mas as se não pessoas- tiver conteúdo... Mas assim, eu gosto de falar isso. Eu falei assim, olha só. Cara, o evangelho, ele é simples. Ele é simples. Nós que complicamos, né? Igual teologia. A complicação, ela não vem de Deus, não vem de Jesus. A complicação vem daqui. Porque Verdade. você fica perguntando, você pergunta, aí você quer uma resposta para aquela pergunta. Aí aquela resposta choca com a resposta do outro. Aí vocês debatem. Gente, peraí. O evangelho é o quê? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso pregar, não preciso? A pessoa precisa o quê? Crer que Jesus morreu, ressuscitou, que ele é o único redentor e salvador. Creu. Amém. Isso é o evangelho. A teologia, quando a gente fala de teologia, hotel, né? É. E tudo que a gente está falando aqui é teologia, Sim, né? sim. Passa muito por essa percepção. A questão de Jesus falava lá que o texto relata que Jesus se compadecia da multidão. Ou seja, ele sentia a dor do outro. E é o que a gente precisa fazer. Sentir a dor do outro. Sim. Filosofia ministerial, como a gente estava falando, tal, passa por isso também, de você ter essa percepção. Quais são as dores que afligem o meu povo, que afligem a minha comunidade hoje? O que o meu povo está sentindo? Por que eles estão sentindo isso? Né? Jesus, quando ele vai até o sepulcro de Lázaro para ressuscitá-lo, ele já sabia tudo que estava acontecendo ali. Absolutamente e tal. tudo. E quando ele chega lá, ele chora. Será que ele estava chorando pura e simplesmente pela morte de Lázaro? Será? Eu quero crer que isso também, no seu lado humano, também. Eram amigos, né? Exato, né? Se emocionou pela perda do amigo, né? Aspas na perda, né? Uma perda limitada até um certo ponto ali. Mas ele chorou pelo pecado, ele sentiu a dor das pessoas, como as pessoas estavam sofrendo. E sofrem porque, né, nós não fomos criados para esse momento, né? Para passar por isso, né? E aí é que entra a questão, porque nem tudo você aprende no seminário, como eu estava falando. Tem questões que vai ser no dia a dia. Não, tem coisa que você vai estudar a vida toda e não vai aprender. Cara, nós dois, nós temos uma história. Eu, você, seu pai, sua mãe, nossas famílias, né? Digamos assim. Porque nós passamos por um evento
que não tem resposta, Gabriel. Eu já sei exatamente o que você tá falando. Entende, né? Pô, quando a Viviane nos deixou aquele episódio, cara, até hoje a gente não tem resposta para isso. Não tem. Entende? E assim, eu me lembro muito bem, no dia que aconteceu, no fato, a gente se abraçou e chorou junto. Não é? E de certa forma, ali naquele momento, foi um momento, poxa, me perdoa porque eu não consegui fazer mais do que eu tentei, né? Eu não sei se você lembra disso. Eu falei, cara, não consegui fazer mais. Mas né? o sentimento era exatamente Era esse. esse, porque é a nossa limitação humana. E aí eu pergunto, qual seminário te prepara para isso? Não prepara. Eu falei quando eu fiz com a minha mãe aqui, o piloto, ela falou, a gente falou, na verdade, aqui, né? Ela falou assim, eu fiz seminário de educação cristã, mas eu não fiz seminário de esposa de pastor. Verdade. Né? Porque o seminário, ele prepara, vamos colocar nesses termos, né? Ele vai preparar o pastor, ele vai instruir, ele vai construir... As técnicas, né? Vai dar as técnicas. Isso. Tal, pá. Ó, você vai pregar toda semana, você precisa se preparar assim, entender, papapá, né? Beleza, você vai aprender. E a sua família, irmão? Verdade. Você lembra o que eu falei pra vocês no dia do seu concílio, no dia que você passou no seu concílio? Eu chamei você e Jaqueline falei sobre... Você lembra? Sobre os seus filhos. Eu falei assim, ó, olha pelos filhos de vocês. Porque agora eles são filhos de pastor. Pois é. Irmão, eles não vão fazer curso pra isso, eles não vão fazer faculdade disso, seminário disso. O seminário preparou você pra você ser pastor. E olha que você nem imaginou que ia ser pastor titular, pastor presidente de uma igreja. Isso, na verdade. Né? Nunca quis. E aí, pô, você que chegou num ponto que nem você achou que ia chegar. E os seus filhos? Pois é. Entendeu? Cara, então assim, eu acho muito importante a gente sempre que... Eu, pelo menos, sempre que eu tenho a oportunidade de falar disso, e aí você que é membro de igreja que está assistindo agora, cara, ama sim, mas ama de verdade e ouça a família do seu pastor, principalmente, porque assim, irmão, eu tenho certeza que você passa por isso. Você vive, resolvendo BO dos outros, problema dos outros, papapá. Às vezes você tá cansado. Quem segura a tua bronca... Você segura a bronca de todo mundo, mas quem segura a tua bronca quando você chega em casa é Jaqueline, é Mateus, é Marcos, irmão. Quem tá com você na hora que o negócio aperta, às vezes até tem um irmãozinho da igreja e tal, né? Mas, você tá pastoreando quantos? Aí vem 1, 2 pra poder ajudar. Mas quem tá sempre em todas com você é a tua turma. Então valoriza a família do seu pastor, viu? Valoriza aí o ministério pastoral, porque o ministério pastoral não se restringe ao pastor, mas a família está ali. Cuide do seu pastor, ore pelo seu pastor e você pode ter certeza, você machucar alguém da família do seu pastor, você está machucando o seu pastor diretamente. Eu sempre falo disso porque já vivemos, né? Eu e minha mãe, já vivemos e continuamos vivendo, isso é todo dia. Né? A gente sofre por causa de um irmãozinho que... é porque... Infelizmente não tem jeito, as pessoas não têm essa mente que passa dentro da família de um pastor, as pessoas não entendem mesmo. O bom nisso tudo e importante também, até você que está... Eu falo muito para vocês isso, né? Vocês já são pastores, talvez ainda não de direito, porque não tem uma carteirinha, não tá passaram ordenado, por um concílio, né? Exatamente. Mas já o são de fato. Mas nesse início de ministério, né, é importante que se passe para a igreja quem você é de verdade. Você e a sua família. Do mesmo jeito que eu sou em casa, com Jaqueline e com os meninos, eu sou na igreja. Isso é muito importante, eu sou no trabalho, né? do mesmo jeito. Tem dia que eu vou lá pra igreja de bermuda mesmo, de chinelinho no dedo. No dia a dia, né? Não tô falando de pregar, não. Não, pelo amor de Deus. Aí eu sou crucificado. Não, brincadeira. Eu não tô falando disso. Mas assim, no dia a dia eu vou de bermuda e chinelo, eu tô no meio do povo, eu tô capinando junto com eles, limpando, varrendo. Eu tô junto com eles. Vivendo, né? Junto com eles. E assim, eu faço questão de expor para eles também as nossas limitações. Porque nós somos gente, Gabriel. Claro. Nós somos de carne e osso. Pô,
A gente erra, não tem jeito. Vai ter dia que sem querer eu vou dar uma patada em Jaqueline, ela vai sair chorando pro lado de lá. Vai ter dia que ela também vai fazer a mesma coisa comigo, né? Vai ter dia que um filho meu vai aprontar. Teve um belo dia lá na igreja, num episódio. Esse episódio foi interessante, porque a gente tinha uns restos de obra lá, a gente juntou tudo num canto, lá no cantinho, lá a gente tem um pátio grande, né? Lá no cantinho tinha umas madeiras, tinha uns pregos, umas coisas, e eu tinha falado na igreja, falei, não quero ninguém naquele canto, porque lá tem restos de obra, tem vergalhão, tem prego, tem madeira. Perigoso. É perigoso, então não quero ninguém lá. Então a gente deu um jeito de isolar lá e tal. Daí a pouco, um belo dia, um domingo de manhã, café da manhã, a gente só tá escutando os gritos das crianças. Pô, as crianças estão lá, ninguém tá vendo isso. Vai eu lá, né, com sangue nos olhos, para pegar as crianças. Quando eu chego lá, quem era o chefe da gangue? Seu filho! Marcos, meu filho. Tava no alto da torre. Cara, eu respirei fundo, eu falei, caraca, o que é isso? Como é que é esse negócio aí? Aí eu chamei um diácono e falei, faz o seguinte, pega todo mundo que tá lá, fecha o olho e dá na orelha todo mundo. É lógico que eles não fazem isso, né, de maneira nenhuma. Mas eu falo isso muito lá e eu não posso reclamar da igreja do Lagomar. Gente, eu louvo muito a Deus por essa igreja, eu amo demais essa igreja. E a fronteira também, nossa, a fronteira Isso tá é no meu coração. bênção, cara. Isso é muito importante. Porque tanto Jaqueline quanto os meninos lá na igreja, assim, são tratados como qualquer outra pessoa. Isso é bom. E eu dizia sempre desde o início, eu não quero que eles sejam cobrados além do que qualquer outro menino vai ser do mesmo jeito cobrado. Da mesma forma, não quero que eles deixem de ser cobrados do que cobraria qualquer outra criança na igreja. E eles fazem exatamente assim. Então, quando tem que pegar no pé deles, eles pegam no pé mesmo, briga, tudo. Eu falo, é isso aí, dá uma mãozada na orelha e tal, não esquenta a cabeça, né? E vai embora. Mas eles são muito misericordiosos com a gente, Que rapaz. bênção, Olha, que bênção, são que bênção. muito misericordiosos comigo, com Jaqueline, com as crianças. Isso é legal. A gente não pode reclamar, não temos do que reclamar na igreja, né? Só agradecer a Deus, porque o Lagomar acabou se tornando um grande presente de Deus pra gente. Isso é bênção, isso é Bênção demais, bênção demais. Pô, fico muito feliz. E é isso, né? Sua origem na fronteira lá, acompanhei um pouquinho um pouquinho mesmo, né? Um pouquinho do início. Você já foi de tudo lá, diácono, líder de jovem, né? Professor de EBD. Fiz de tudo um pouco. Isso é bênção demais, cara. Até de palhaço já me vesti, gente, na fronteira. Gente, é isso aí. Até, como é que é o nome do negócio? Flash mob eu já fiz na fronteira. Até dançar. Você participou dos flash mob? Nós dançamos na praça. Teve um É um flash que o mob. Elo estava promovendo, não foi? Foi. Caraca. Ministério de Jovens e Adolescentes, eu era o líder de jovens na época. Misericórdia. E eles falaram, tipo, Aí você a gente foi. só vai fazer se você fizer, se você participar. E aí eu falei, tal, pai, eu querendo incentivar, né? E para incentivar, eu falei, tá bom, eu participo. Só que eu achei que a participação seria assim, mais singela, Não, né? você Uma coisa foi mesmo, que né? nada, me jogaram lá e eu paguei maior micão na frente, aquilo tudo. Gente, que terrível isso, Gente, que cara. maravilhoso, Que mico mano. que eu paguei, cara. Em praça Foi pública isso. ainda, que nós fizemos na praça. Gente, ser líder é isso aí, ó. Ser Mas foi líder é legal, isso aí. foi legal, foi Isso legal. é Foi bacana. maravilhoso. Foi um dia, assim, memorável, né? Pô, memorável. isso é muito bom. Eu fico muito feliz Por isso assim. que eu falo, pastorear em comunidade é isso. É cara. bom, é tudo bom. muito intenso. É bom. cara. As coisas acontecem quando você viu. desse Ó, jeito. aconteceu. Já. Aconteceu. Isso é bom, isso é bênção. E feliz que né, o reino está sendo anunciado. A maior alegria é sempre essa, né? Amém. Isso aí. Pastorzão, obrigado. Nada, foi um Brigadaço. prazerzaço. Tá tranquilo Parabéns. já? Agora eu tô mais calmo, dava até pra ficar aqui mais... Mentira, né? Eu falei que ele ia gostar, eu falei que ele Não, ia foi gostar. bacana. Parabéns pelo trabalho, pela estrutura, tá bem bacana. E essa proposta também, né? Que deixa a gente, como é que eu vou dizer assim, para dizer o mínimo, né? Aterrorizado, né? Como entrevistado.
Não, mas eu falo pro Mas pessoal. é bom, é bacana, depois que a coisa vai fluindo, vai acontecendo, Mas é eu bem falo pro bacana. pessoal, falo assim, não, manda as perguntas. Eu falei aqui, né? Tem gente que Aham. pergunta, não, manda as perguntas. Eu falei assim, filho, não vou te entrevistar, nós vamos Nós conversar. vamos conversar. É teu talk, não é talk show. Eu não tô te entrevistando. Aí teve uma pessoa que eu perguntei assim, você é famoso? Não. Eu falei assim, então não vou te entrevistar. Eu vou conversar com você. Eu vou É conversar, famoso. isso aí. É desse jeito. desse jeito. Eu Mas gosto muito bacana, muito de fazer parabéns isso aqui. pela É estrutura porque montada, a ideia bacana. é justamente assim, de falar da teologia na prática. Porque a gente poderia muito bem, né, pastor? Pô, eu tô aqui de seminarista, você, pastor, né? Fez aí a sua. Foi pós-graduação, não foi? Isso. Então, Eu fiz 4 anos de seminário, depois fiz mais 1 ano de Convalidação. convalidação, depois mais 2 anos de pós. Então, aí, ó, a gente poderia muito bem sentar aqui e começar a falar de teologia sistemática, de Arminio, Calvino e tal, não sei o quê. Mano, quem que vai assistir? A galera tá vendo nós conversar, já tá doido pra fechar? Mas e o dia a dia, como é que é? Exatamente. Vamos aplicar, né? A proposta é essa. Exatamente. E aí as pessoas vão ver mais do pastor Floriano pensando, né? E não pregando ou instruindo, né? Isso é bom. Isso é benção. Bacana. Eu agradeço muito a vinda e, obviamente, eu quero reforçar o que a gente falou antes da gente finalizar aqui. Você consegue ganhar dinheiro usando só o seu 4G. Quer saber como? O link está aqui na descrição. Treinamento esse que dá resultado, cara. Eu tô falando porque eu estou vivendo isso, tá? Dá resultado. Então dá uma olhadinha no link que tá aí na descrição. Você que quer aprimorar as suas pregações, né? Não sei se tem diácono lá na igreja lá que o pastor confia lá a mensagem e tal. Às vezes Lá tem um brabo lá. então, rapaz, isso tem é um bom. diácono, Às vezes tem É brabo. né, um diácono, lá. um líder, pô, quer melhorar a sua pregação. Você, não, poxa vida, quero, né, cativar o pessoal que tá ouvindo. Curso de pregadores leigos aí embaixo, aí, curso de homilética, bênção demais. Dá uma olhadinha aqui, primeiro link da descrição. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E isso por um valor que, assim, não é nem que cabe no bolso, né? Dá pra você perder lá dentro do bolso lá e valor super acessível. Dá uma olhadinha lá, beleza? E não menos importante, apoie o Teu Talk. Se você não quer assumir esse compromisso, né? Chave do nosso Pix tá aí. Abençoe-nos para que nós possamos abençoar mais Eu vidas. queria deixar meu Pix também, Isso não é- posso. Tá bom, então vai, bota. Bota aqui, Bota no Pix do bota aqui que Gabriel, a gente racha. A gente Queria faz deixar meu um- Pix aí, mas não teve jeito. Vai que cola, né? Vai que cola, mas não colou, então. Isso é benção. Gente, ó, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez, pastorzão. Amém, meu querido. Tamo junto. Tamo juntasso. Parabéns, isso aí. Tamo junto. Segue A ideia é abençoar o pessoal do Lago Mar, o pessoal da fronteira. A ideia é abençoar essa turma aí. Falando da teologia na prática, né? Amém. Depois bota meu pontinho extra lá. Gente, obrigado! Obrigado por ter assistido até aqui. Nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, valeu!